Bem-vindas, bem-vinda Dani, pessoal da live, estamos ao vivo também. E esse é o nosso podcast número 3 e eu recebo hoje a formada em marketing com especialização em gestão de e-commerce e MBA em gestão de tecnologia da informação. Gerente? Isso. Gerente de clientes e membro do Comitê de Diversidade da Estelo, Daniela Zeidan. Obrigado. Bem-vinda! Obrigado. E Dani, o nosso viés do dia é o viés da diversidade da imagem. A Dani esteve conosco no evento Viéses Femininos, que aconteceu dia 14 de agosto em São Paulo. E o assunto que a Dani trouxe nesse dia, da diversidade da imagem, foi um assunto que comoveu muito porque ele mexe muito com a gente no sentido de que a diversidade da imagem é um sentido muito mais amplo do que a gente imagina. Sim. E aí eu quero que você resgate aquilo que a gente falou no dia do nosso evento, mas com tranquilidade, porque agora a gente tem tempo para falar. Ai, que bom! E esse formato de bate-papo é muito gostoso. Porque aqui a gente vai falar com tranquilidade. Isso. A gente vai falar sobre o viés da diversidade. E depois a gente tem algumas interações aqui com o nosso público e também a gente vai querer saber mais sobre você. Combinado, já tem uma turminha aqui nos acompanhando. Então tá joia. Em primeiro lugar, quero agradecer, Elisa, pela oportunidade, parabenizá-la pela condução desse projeto maravilhoso. Então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, emocionada, que é o meu primeiro podcast. Nossa, que honra! E a gente fez até hoje uma coisa meio puff aqui, vocês não estão vendo, a gente tá se sentindo a Giovanna Eubank recebendo, né? E assim, o nosso podcast de multiplataformas. Então, acabei de falar com ela que eu tô emocionada pelo fato de ser a minha primeira vez de podcast, mas também de poder falar para quem está nos assistindo, por favor, curtam, comente, compartilhem e se inscrevam no canal! Ai, chegou a nossa vez! O falar se inscreva no canal é um efeito Botox, não é? Você não se sente já, tipo, jovem? Sinto! Se inscreva no canal, é uma questão um efeito de Botox, gente, é maravilhoso. Porque isso não isso. pertence só aos milênios, essa nova geração, pertence a todos nós. Você não precisa nascer nos anos 90 para ser milênio, basta você falar, se inscreva no canal, que já vem automaticamente olha, eu já tô assistindo que eu tô até mais esticada. Eu também tô. Então, e aí, eu acho que eu vou fazer uma coisa, eu vou falar aqui pro pessoal que nos ouve, pro pessoal que nos assiste, a frase que a Dani escreveu exclusivamente pro nosso evento, que é uma frase brilhante que diz assim: que a diversidade humana seja nosso ideal de beleza e que sejamos valorizados por nossas especificidades. Isto. Quando eu estava no processo de construção dessa frase, eu achei ela meio utópica, né? Mas se a gente não enfrenta... Porque ela está um pouco distante da realidade, mas a gente precisa de ideais para poder ter inspiração para enfrentar a realidade e poder transformar. Então a gente se inspira nesse ideal, né, de promover a diversidade da imagem como o ideal de beleza, ela se colocar nesse lugar. O lugar de ideal da beleza, ele não pertence a uma categoria. Claro. Então a gente promover, né, fazer essa proposição e a gente ser valorizado pelas nossas diferenças. Entender que as nossas diferenças não são um problema. Elas são uma condição humana e ela deve ser valorizada. A Amália tá nos assistindo, ó. A Amália tá achando a gente muito blogueirinha. Amália, se prepara que você é a próxima. Quer dizer, depois da Valéria. Então vamos lá falar um pouquinho sobre diversidade da imagem. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho nesse tema, eu vou resgatar uma reflexão sobre a diversidade humana. Porque a diversidade da imagem, ela deriva da diversidade humana. Então só pra gente resgatar um pouquinho o que ela significa, ele é um conceito novo. Então, graças a espaços como esse, ao trabalho da militância, dos movimentos sociais, de um tempo para cá a gente conseguiu nominar essa característica que é intrínseca a todos nós. E a gente está nesse processo de não olhar para o outro e saber que o outro é diferente, mas num processo de reconhecimento de que a gente é diverso.
E que não existe esse lugar, que diversidade não é um grupo de outros, Sim. ou aquilo que não sou eu, ou não somos nós, né? Todos nós podemos conjugar o verbo eu, tu, ele, nós somos diferentes. E a grande questão, né, da gente falar sobre isso é que deveria estar tudo bem pelo fato de nós sermos diferentes. Mas só que não tá tudo bem. Só que não, só né? Que não. Só que não, a gente tá muito jovem. Só que não tá tudo Mas, bem. Dani, e eu acho muito legal isso que você coloca, porque assim, é a gente realmente calçar os sapatos do outro, né? É você sair da sua inércia, da sua zona de conforto, do seu suposto, enfim, patamar aí que você acha que você está, porque ninguém tá maior que ninguém, somos todos iguais. E aí a gente se coloca realmente nessa condição de que somos iguais e somos diversos. Sim. Né? E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem, porque isso é o bacana. Esse é o bacana. E é bacana a gente ter a diversidade, porque a diversidade, ela nos traz muito mais benefício do que a não diversidade. Exato, ela é valor, ela não é problema. É né? isso. Ela tem que ser entendida como um valor e hoje, graças assim, às pesquisas, enfim, está sendo produzido dados para comprovar que isso é valor. Então, a gente reflete, né, que a diversidade humana ela é intrínseca a todos nós, e aí a gente começa a fazer, como diversidade é um conceito amplo, e quando a gente trata dele, a gente fala com muita humildade, porque a gente está aprendendo. Para nós também, para todos nós, é um exercício de aprendizado, é um exercício de humildade, é um exercício de prática empática. Então, para a gente fazer agora o viés da diversidade da imagem, eu vou aqui fazer algumas perguntas, eu vou provocar a reflexão de vocês enquanto vocês nos acompanham aqui. Hoje o que a gente vê não é a diversidade da imagem sendo valorizada ou colocada num lugar simbólico. A gente tem pesquisas recentes, né? Tem um site que aqui eu quero mencionar, chamado mulheresinvisíveis.com, que fala... A gente coloca depois aqui na descrição do podcast e do vídeo. Ele informa que 53% da população brasileira é constituída de pessoas negras e apenas 28% delas são representadas. Que 78% das mulheres estão acima do peso. Uau. 48% estão acima do peso e 78% de tudo que a gente vê retratado como imagem da mulher são de mulheres magras. E aí, ao final da pesquisa, qual que é a conclusão que ele chega? Que 65% das mulheres que participaram dessa pesquisa falaram que não se sentem representadas com a forma como elas são retratadas. E aí, o que a gente reflete sobre isso? Que o que está sendo produzido como imagem da mulher, na verdade, está excluindo e invisibilizando o diferente. Está produzindo um retrato social desigual. E aí eu quero que nesse momento a gente explique para quem está nos ouvindo agora e nos assistindo, que quando a Dani está trazendo a questão da diversidade da imagem, a gente está falando aqui da diversidade da imagem de diversos aspectos, né? Não é uma questão apenas de raça, de cor, de religião, de representar a sua crença pela roupa, mas a gente está falando aqui de imagens que a gente não está acostumado a ter no nosso dia a dia e que a gente precisa sim enxergar isso como uma imagem diversa, mas uma imagem de respeito, uma imagem não comum de banalizar, mas uma imagem que se torne parte da nossa convivência. Sim. E aí eu quero que você traga esses exemplos porque foi bacana. No dia a gente colocou na apresentação uma foto que foi bem emblemática, né? Porque ela traz esses elementos. Sim. E você fez questão que trouxesse eles. Eu queria que você falasse aqui para o pessoal poder enxergar isso que está nos assistindo. Ótimo. A ideia de trazer essas imagens é para que quanto mais a gente vê a diversidade da imagem da mulher, né? E a mulher representada por mulheres modelos com vitiligo, mulheres modelos com, enfim, alguma deficiência física, mulheres, uma imagem diversa, né? Você está acostumado a ver uma mulher no parlamento de terno, mas você já viu uma mulher no parlamento amamentando? O que essa imagem representou? Modelo amamentando. Então, pois é. A importância da gente divulgar uma diversidade de imagem da mulher
A diversidade da imagem de a gente ver uma CEO que esteve à frente de uma joalheria de luxo negra e que ela provocou, mexeu, né? Porque a gente não está acostumado a ver uma CEO de uma joalheria de luxo negra. Então, a imagem dela naquele lugar provocou e provoca até hoje, né, essa reflexão, né? Uau, como ela conseguiu, né? Enfim, a gente teve um exemplo recente também de diversidade de uma imagem que a gente viu na TV, de uma família, a gente está ainda comemorando o mês dos pais, né? É e teve um comercial recente de uma família negra protagonizando essa campanha e por um lado ela teve uma repercussão super positiva, porque teve uma quantidade de views gigantesca, mas também ela trouxe luz ao incômodo de algumas pessoas que não viram o seu modelo universal de mundo representado ali. Então, por isso que a gente precisa provocar essa diversidade de imagem, porque quanto mais a gente vê a diversidade humana sendo representada na diversidade da imagem, menos incômodo ao ver essas imagens. Exatamente, porque isso tem que fazer parte da nossa educação, né? Educação de todo o modo. Eu vou te falar um exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos e a gente fez questão de ter bonecos boneco e boneco, porque também tenho filho, um menino, uma menina, e a gente quer ter os 2 sexos, para os 2 brincarem com os 2 sexos. E de achar pra vender com cores distintas. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa educação, né, dos nossos filhos e da nossa vida. Mas aí é uma questão que eu falei pra você quando a gente se conheceu, e que eu quero falar aqui pro pessoal. Porque é um movimento que nós temos que adotar pra nossa vida, é um movimento de sair da inércia, né? É um movimento que a gente tem que fazer de olhar ao nosso redor e fazer com que nós tenhamos um reforço positivo da nossa educação. Então eu vou te explicar o que aconteceu aqui, como que eu trouxe a Dani pro nosso projeto. Muito bom. É um exemplo, tem que ser falado. Mas eu gosto de falar. Eu gosto de falar porque mais do que ter você no projeto, foi ter você na minha vida. Ai, que linda! Não, porque é pra vida, hein? Não, porque realmente, gente, a Dani, a hora que ela entra e você conhece ela, é uma presença, é um mulherão, é uma coisa louca. Então, assim, hashtag Mulheres Incríveis. Eu comecei a pensar no projeto Vieses Femininos e fui falando com a Vivi, fui falando com a Ju, fui falando até a hora que chegou. E eu tava com aquele ideal, né, dos vieses compostos, então a questão da saúde mental, a questão das imagens, a questão da fala, a comunicação, e de repente eu virei pra Vivi e falei, Vivi, me incomoda. Eu sou, inclusive, embaixadora do Instituto de Igualdade Racial e eu quero falar de igualdade de imagem. Eu não posso fazer um evento, eu não consigo fazer um evento onde eu não traga diversidade. Não consigo. E olha a imagem que a gente está produzindo aqui, né? A gente já está produzindo aqui uma imagem diversa. Então, e aí eu pedi pra Vivi, que na época a gente estava conversando mais sobre esse assunto, que se ela conseguia, na referência que ela tinha das pessoas com quem ela se comunicava, porque ela tem muito contato com muitas empresas, me indicar alguém que pudesse compor nesse viés da imagem diversa. E perfeitamente a Dani veio pra, assim, a gente fez ali um time, né, de ouro. Time de ouro. E é isso. Então, essa é a minha colocação que eu quero deixar pra vocês que nos assistem e nos ouvem, é que nós temos também que quebrar essa bolha, né? Sim. Que meu marido fala muito disso. A gente tem que furar a bolha porque a gente tem que fazer um reforço positivo para nossa sociedade. Exato. A gente coloca muito isso na mão do político, do poder público, do CEO, do meu chefe. Ele que resolva. O comitê que... Gente, não é a gente. Exato. Sou eu, é você que tá me ouvindo, é você que tá me vendo, é você da live, é a Dani, é todo mundo. A gente tem que fazer dessas isso. esferas, né? E aí uma reflexão que eu gosto de trazer é a questão de... A gente fala muito, né? Que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras. Então, o que a gente pode entender com isso? Que uma imagem, ela conta uma história. E que história a imagem que nós estamos vendo conta hoje, né? Então, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma imagem pode contar uma história e a gente tem que ter uma visão crítica, né? De que história a imagem que nós estamos vendo hoje conta. E a gente, como a Elisa falou, a gente precisa ser protagonista, agente de transformação, aonde você estiver, na sua microesfera de poder, de relacionamento, de conexão, você promover isso. E a gente consegue
começar a construir um quadro social mais diverso. E aqui eu vou de novo fazer minha lavagemzinha cerebral do podcast Vieses. Porque quando a gente chega nesse momento de falar pra pessoa que nos ouve da sua ação, né, que eu falei já no podcast da Juliana Godoal, ouçam edição número 2. É aquela sensação de jogar a pedrinha no lago. A pedrinha cai e começa a criar aquelas ondas. Então nós temos que ser a pedrinha que tá fazendo aquela onda. Porque a nossa ação, ela tem que acontecer ao nosso redor. Porque a gente só vai conseguir deixar o mundo melhor se a gente fizer a nossa ação ao nosso redor. A gente não pode esperar que isso venha do outro. Exato. E a gente poder fazer um mundo... Quando a gente fala, vamos fazer do mundo um lugar melhor, a gente às vezes para nessa frase. Mas aí, vamos ir além, vamos fazer o mundo um lugar melhor, não para alguns, mas para todos. Exatamente. Então, quando a gente pensa para todos, a nossa visão é mais ampla, a gente é provocado a sair da zona do conforto, porque quando a gente começa a pensar diverso, e eu tô adotando isso para minha vida, para eu poder reproduzir isso, pensar diverso, é pensar também sem o preconceito. O preconceito, ele é uma das definições é você ter um saber automático. E a gente tem que entender que o mundo é antigo e a gente está aqui há apenas alguns aninhos, né? Não vamos revelar a idade. Então, quando a gente chegou, já tinha muita história lá atrás, né? O mundo é antigo, mas a gente é novinho, chegou agora. E às vezes a gente chegou nesse mundo achando que as coisas são como são, sem questionar. E aí existem pessoas que vão iluminando ou se conformando com esse caminho e inspirando a gente a pensar diferente. Eu tô aplicando isso para minha vida porque eu falei, poxa, eu não quero ter um pensamento automático, olhar para uma coisa e saber que... O marido tá tocando, a gente tem que desligar ele porque ele tá atrapalhando a nossa live. Marido, depois não atrapalha a nossa live. Fala pela live. E a gente... sair da zona de conforto. Não é fácil falar de diversidade, pensar diversidade, né? A gente é confrontado com isso, porque assim, tudo o que é diferente traz um certo incômodo. O pensamento diferente, vamos lá, voltar. O pensamento diferente, a imagem diferente, porque aí você pode perguntar, mas poxa, por que as coisas são assim, ainda são difíceis, a gente ainda está nessa batalha, ainda está discutindo essas questões? Porque durante muito tempo viveu a hegemonia dos iguais. Essa é uma das razões, né? E a hegemonia dos iguais é de que pessoas que se colocaram no lugar de definir aquilo que é bonito ou feio, ou aquilo que as pessoas têm que ter para ser considerado bonito. E isso e elas foram reproduzindo isso, essas imagens foram entrando dentro da gente, sem a gente dar conta que o que a gente vê não é neutro. Uma imagem, ela não é neutra. Uma imagem, ela, como eu falei, a imagem conta uma história e ela nos atravessa todos os dias, inconsciente ou inconsciente, e aquilo vai produzindo na gente um formato. Dani, você falou uma coisa muito bacana agora, porque assim, a gente vive hoje um momento diferente do que a gente viveu. A gente é daquela geração que tinha televisão, você ligava a televisão e passava a programação que estava lá. Você quer assistir tal desenho ou tal filme, aquele horário. Hoje a gente vive um momento que tem Netflix, tem YouTube, quer dizer, você escolhe o que você assiste, você escolhe o que você ouve, né? O pessoal que agora está escolhendo nos ver e nos escutar, né? Uma ótima escolha, por exemplo. Então você escolhe o que você faz, né? Você já não recebe aquele conteúdo porque alguém escolheu por você, né? Dentro desse momento que a gente vive hoje, quer dizer, dentro do momento onde você tem essa condição de escolher, pensando nas nossas vidas e nos nossos filhos, nas gerações diversas que tem por aí, é um exercício você fazer a escolha pela imagem diversa. Você fazer uma escolha para a imagem diversa. Né? Por isso que quando eu falo que a gente tem o protagonismo e o nosso reforço, né? Porque assim, eu usava muito esforço, mas eu acho que esforço a pessoa entende como uma coisa que é pesada, né? É o reforço mesmo, porque a gente tem que fazer essa busca, né? Esse direcionamento nesse caminho. Esse aprendizado, saber que o conhecimento que a gente está vendo não está pronto, tem muita coisa para aprender. Como eu falei, o conceito de diversidade é novo, tá todo mundo aprendendo com ele, a gente está engatinhando, mas a gente não pode
ignorar e achar que aquilo não me diz respeito. Quando eu passo pelo processo de Vou arrumar aqui. auto-reconhecimento de que a gente não tá no lugar do normal, né? A gente às vezes pensa que a gente tá no lugar do normal e que a gente tá ali à procura dos outros, dos diferentes. Então, quando eu me reconheço, eu tenho a humildade também para olhar para o outro e falar, ele também é diferente, ele também é igual a mim, e eu preciso entender isso como um valor, como uma valorização da condição humana. E aí a gente consegue fazer a proposição da frase, né? Ser valorizado pelas especificidades. Né? Quando as especificidades não excluem, não provoca mecanismos de exclusão, porque ela é diferente, mas eu entendo aquilo como um valor porque isso faz parte da minha condição humana. Sim, eu te valorizo pelo que você é. Pelo que você é, pelas suas diferenças, Sim. pelas suas especificidades, por você ser quem você é. E são características naturais, né? As pessoas, a gente não teve um menu, né? A gente, pelo menos, hoje a gente não tem a consciência de que existia antes da gente vir pra cá um menu pra gente escolher. Então, assim, a gente veio, então a gente tem que entender isso como uma dádiva, né? Um presente. E até aquela frase que eu falei do Malcolm X, né? Ele faz uma frase que é chocante, né? Quem te ensinou a odiar suas diferenças, né? Ou as suas características, né? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele, ou as curvas do seu cabelo, os seus traços, os fenótipos, nariz, boca, ou a sua altura? Quem te ensinou a odiar? Quem te ensinou a odiar aquilo que Deus te deu? Então a gente entender que essa condição que a gente veio, ela é dádiva. Sim. Ela é dádiva. Exemplo, eu achei muito, como esse assunto de diversidade da imagem está em pauta na minha mente, eu tenho um olhar mais aberto, né? O meu fluxo de visão tá aberto para olhar isso. E eu vi esses dias um filme produzido com pessoas com cromossoma a mais, né? Os Down. Sim. E aí, eu falei, por que não prestigiar um filme produzido por atores com síndrome de Down, né? Pois é. Então eu vi uma imagem diversa. Que aquilo eu falei, que legal, bacana, enredo bom, atores bons, e eu não tinha até o momento da minha vida me exposto a essa experiência. Mas e não achar que isso é um incômodo. O barulho, né, que o Pantera Negra fez. Nossa, o Wakanda, vamos fazer o Wakanda. Né, que bilheteria, e como que isso precisou... estar desse ano, né? No final do ano passado. Acho que no final de 2017. Isso, Quer dizer, precisamos estar em 2017 para ter um filme só, né? Essencialmente, majoritariamente com negros e falando de... como é que chama? A tecnologia. Não, tecnologia, não. O herói. O herói, super-herói. Né? Então, assim, realmente, a gente tá vivendo um momento em que a gente tem que sim valorizar, tem que sim prestigiar, tem que sim estar lá, né? Tem que sim se mobilizar por isso e ir em busca desses ambientes mais diversos e valorizar o ambiente que é diverso. E se você está no ambiente que não está diverso ou que você não se sente representado, né? Você promover também isso e não colocar na tarefa do outro, ou de alguém, ou de algum cargo, ou de alguma instituição, essa responsabilidade, né? E tudo bem, muitas vezes isso não é possível, mas assim, você poder também levantar a mão e falar, olha, isso não é bacana, ou vou te dar uma sugestão de uma forma muito educada, como a Ju, né, ajudou bastante no podcast de comunicação, mas falar de uma forma muito delicada e muito assertiva também, que você precisa... expor aquela situação. E a gente tem alguns dados e pesquisas assim, que nos favorecem. E acho que coloca a gente até num lugar... Dá esses dados pro pessoal, porque assim, às vezes tem alguém ouvindo a gente e aí chega numa reunião, chega no seu escritório, ou tá no almoço com o pessoal e pode usar esses elementos para complementar o discurso. Fala um pouquinho. Olha, tem uma pesquisa, acho que ela foi atualizada agora em 2017, da consultoria McKinsey, sobre a contribuição da diversidade nas empresas, em 1000 empresas do mundo. Tem outra informação importante que é a celebração da década do afrodescendente. É um relatório publicado na ONU. Pesquisem isso, porque é muito importante. Então a gente sabe que existe uma agenda global promovida pela ONU para pautar essas questões e para reduzir essas desigualdades do mundo.
E o importante também é vocês, dentro das empresas, né, que é um dos ambientes desafiador para essa questão, é importante vocês terem esses dados e saber que você pode cantar 2 músicas pro ouvido dos acionistas ou dos presidentes, né? Em resumo, esse relatório ele fala que diversidade ela é um fator que foi encontrado nessas empresas, um fator de produção de lucratividade e inovação. Por quê? Porque ela traz o pensamento mais amplo. Então, as empresas que têm diversidade de gênero, mais mulheres, enfim, homens, homossexuais... gente, assim, né? diversidade da imagem também é ter mulheres no seu ambiente. Eu recebi uma ligação hoje, fazendo assim, uma colocação, uma pessoa que quer fazer um curso, tá me chamando pra, enfim, pra montar alguma coisa. E ela falou, tô com tanta dificuldade de achar mulheres pra falarem, né, nesse ambiente que eu tô precisando. Quer dizer, às vezes a questão somente de ter, né, diversidade de gênero já é uma diversidade de imagem que a gente precisa aplicar no nosso ambiente. Então, assim, sem falar nas outras diversas referências que a gente tem trazido. E ele traz esse dado de que gera... que presidente que não quer ouvir um fator que gera lucro, claro, né? Ou que gera inovação nessa sociedade que está sendo totalmente... É um imperativo ser inovador, né? Um mundo extremamente competitivo. Então, uma forma de você se colocar como uma empresa competitiva é você pautar as questões das diversidades. E a gente vê empresas multinacionais tratando disso. E no Brasil, a gente está recebendo uma pressão externa. O meu desejo é começar a ver empresas brasileiras, 100% brasileiras, pautando essa questão. A gente vê grandes nomes de empresas, mas são multinacionais. É uma coisa que eu prestei atenção, porque lá as questões são mais maduras, enfim, e aqui a gente tá... Geralmente a gente vai herdando isso de uma força que vem, muitas vezes, das empresas que trazem necessidade, né, de que isso aconteça aqui no nosso território nacional. A gente tem que também ter o nosso reforço... né, das empresas e também a partir de nós mesmos. Isso. E conta um pouquinho pra nós, Dani, assim, o que você pode contar, óbvio, a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas a tua atuação como membro de comitê de diversidade de uma empresa. Ótimo, bacana poder dividir isso. Eu trabalho numa empresa que é 100% brasileira. Isso é muito legal. E foi esse ano que a gente começou a desenvolver dentro da empresa um comitê de diversidade, protagonizado por mulheres. E olha que massa. Bem legal, E a gente teve o bacana assim, a gente teve o apoio da liderança, teve apoio do presidente, isso é bom. E ele é membro do He4She, então isso acaba ajudando. He4She, depois eu coloco o link também aqui na descrição, tá, pessoal? E aí eu acho que é importante, se você tem esse desafio dentro da sua empresa, tentar sensibilizar as pessoas de recursos humanos. E foi uma das estratégias que eu adotei. Legal, é um caminho bacana. Um caminho bacana. Começa a sensibilizar. Bate lá no RH, fala, oi, temos aqui um assunto para conversar, mostra o nosso podcast. Isso, com artigos, com vídeos, com publicações, porque você vai dando elementos que transcende, para a pessoa entender que não é teu ponto de vista, né? Que é a vista de um ponto. O assunto que você está trazendo transcende, é pesquisas, é mais do que uma proposição unilateral. Aí você começa a sensibilizar. E aí a gente chamou a liderança de mulheres. E o bacana é que depois desse trabalho que a gente realizou, a gente começou também a ver que começou a aumentar a contratação de mulheres. A gente tinha um desequilíbrio que legal. De contratação de mulheres e a gente vai fechar essa avaliação ao término desse ano. Mas a gente já pôde apurar até agora que desde quando nós nos propusemos a falar, a pautar o valor da liderança feminina, a diversidade da mulher, a gente teve a oportunidade de trazer essa pauta, fazendo uma conexão, qual é a relação da diversidade nas empresas. E aí, a partir disso, a gente começou a ver essa sensibilização e isso ser materializado em números. E a gente vai conseguir fechar esse ano o relatório com mais contratação de mulheres. Uhul!
Sem contar que também tem o maior engajamento do funcionário, diminui turnover, porque ele se sente mais presente, ele se sente mais ativo, né? Acho que isso não precisa... Né? Vamos citar, porque assim, a hora que você também engaja os teus funcionários numa causa que ele se sente representado, que ele se sente acolhido, que ele se sente ali participativo também, ele está mais disposto a colaborar com a empresa, né? Colaborar com o sucesso da empresa, né? Com o sucesso. É Eu quero que essa empresa tenha sucesso. Ele não é só uma pessoa que está trabalhando, produzindo por questões salariais. Ele traz mais, né? Ele não traz só o profissional, ele traz o profissional e a pessoa junto, que é muito bom. Dança aí que agora chegou a nossa musiquinha do... O seu viés. Eu quero saber agora do viés da Dani. Quem é a Dani? Conta pra nós. Ah, legal. Fale de você, fale da sua vida, seus bacana. segredos. Conte para nós. Eu vou falar, Dani, vou falar um pouquinho, né, da origem. Eu sou casada, eu falei da minha curiosidade, né? Conta isso que é Posso contar a minha curiosidade? Claro, gente, fato curioso sobre a minha vida. Para o que você está fazendo agora. Eu sei que as pessoas ouvem podcast na academia, no carro e no trabalho, sabia? Fiz pesquisa. Então, gente, pausa. Você fato curioso. Estaciona o carro, para a esteira e você tá no trabalho e faz cara de conteúdo, que a Dani vai falar uma coisa bem legal. Vai. Fato curioso, não me pergunte como isso aconteceu. Eu me chamo Daniela, o meu marido chama Daniel. O meu sogro chama Daniel e a minha cunhadinha chama Daniela. Que fofo! Como vai ser o nome dos meus filhos? Não vai ser Daniel nem Daniela. Não, chega, tá bom. Mas como que pode? 4 pessoas dizem que o raio não cai no mesmo lugar, mas caiu 4. Caiu, né? 4, Caiu. fato Não curioso. Tem 2 L's, 2 N, não. Daniela, Daniel e a minha cara Daniela e o meu sogro. Porque, assim, é super difícil eu conhecer a Elisa. Elisa com S, super difícil. Quando eu encontro, eu fico tão feliz. Eu comemoro esse encontro. Porque eu encontro Elizabeth, Elisa com S, mas Elisa com S é raro. E só Elisa, né? Não é Elizabeth. Não, meu é Elisa, ponto final, Elisa. Então tá. E é difícil também. Eu adoro encontrar Elisas. Fato curioso. Ai, que engraçado, né? E aí, conta pra nós. Eu, assim, de curtição, tô na fazenda de... continuo namorando meu marido, né? Ai, delícia. Ele se curte bastante, ele apoia essas questões também. Vocês são casados há quanto tempo? A gente é casado há 6 anos, vai pro 7º ano de casado. Nos conhecemos há, acho que 8, 9 anos. Tá, delícia. Eu, assim, nasci num ambiente diverso, então falar de diversidade é falar do meu ponto de partida, né? Fala É uma questão a diversidade já é uma questão existencial para mim, porque eu sou filha, minha mãe é negra, meu pai é filho de sírio, a primeira geração no Brasil, a mãe da minha mãe é índia. Então, ou seja, se a gente pensar no estereótipo de quem constitui o Brasil, eu falo, poxa, eu sou uma expressão da brasilidade, né? São os imigrantes, os afrodescendentes. A comida da sua casa deve ser maravilhosa. Todos, assim, os 5, né? Mãe, pai e 2 irmãos, né? A gente tem uma adoção, a Renatinha também. A Renatinha, diversidade, também é a nossa branquinha da nossa família. Beijo pra Rê, os meus sobrinhos. E é muito bom. Os 4 cozinham muito bem. Tem comida árabe, tem comida mineira, tem comida toda sorte. Os 4 cozinham. Pai, mãe, Jamile e Caleb. E eu, assim, alguém tinha que experimentar, né? Alguém tinha que degustar. Então eu fiquei com essa parte. Eu também vou degustar com você. Fiquei com essa parte, então eu cresci dentro desse ambiente e graças a Deus sua contribuição de pais conscientes. E por que e-commerce e essa parte tecnológica na sua vida? Como que você foi pra esse meio? Foi mais ou menos, tem uns 8 anos que eu já trabalho em empresas na área de tecnologia. Mas falando de carreira, eu sempre trabalhei na área de negócios, comercial, né? Comercial, venda, pré-venda, venda e pós-venda. E nos últimos 8 anos foi trabalhando em empresas de tecnologia que forneciam alguma solução para o comércio eletrônico. Então eu tive passagem em operações de e-commerce, software house que desenvolvia solução para e-commerce, empresas de plataforma de e-commerce ou quem quer montar uma lojinha de e-commerce. Trabalhei em empresas de meio de pagamento para e-commerce, né? Então eu trabalhava em cada estrutura e hoje estou trabalhando numa empresa de meios de pagamento, né? E como os meios de pagamento hoje estão tudo integrado, a gente acaba
pensando omni, né? Omnicanal. Então, Omnicanal, Omnicanal. A gente aqui tá omnicanal. A gente tá muito omnicanal. A gente tem live, a gente tem podcast, a gente tem YouTube. Tá muito omni. A gente tá muito Gente, eu tô muito omni. E é isso, de carreira, né? Então, me formei, tive uma passagem de 3 anos em Direito, aí parei o Direito e fui pra marketing, que era a área que eu atuava, de negócios. E de abandonar Direito? Eu abandonei, assim, foi todo um contexto, tá. Mas... E a família te apoiou? Ficou meio... não apoiou muito, mas não fazia mais sentido pra mim. Eu não tenho muito perfil de Direito, você me conhecendo, eu gosto... não sei. Você é um perfil mais marketing, eu diria. Então, aí eu fui me formar em marketing. E só que como trabalhando em empresas de tecnologia, eu precisava desse viés de tecnologia. Os viés. Eu precisava desse viés de tecnologia. Aí eu fui para fiz um curso de especialização em comércio eletrônico e fiz um MBA em gestão de tecnologia da informação para conhecer um pouquinho dessa cozinha de tecnologia, porque hoje tudo passa por essa cozinha. Não, gente, assim... Tudo passa por eles, né? Então... Veja, né? Veja minhas últimas semanas aqui emergindo nesse universo. Antes da gente terminar, viu como foi rápido? Quando é bate-papo. Indolor. Eu vou ler aqui, porque rolou umas interações da live. Olha, a Luciana Letícia Oliveira falou: meninas, vocês estão de parabéns, ações pertinentes do dia atual, pois muitas se condenam e sofrem danos terríveis, pois vivem de forma que precisamos que a nossa identidade seja a nossa marca. Olha que legal. Que lindo, identidade como marca. Identidade como marca, é legal, olha quanta gente. Gente, essa live tá boa. Adorei fazer isso nesse horário, porque esse horário as pessoas estão mais tranquilas, né? A gente teve que fazer uma pausa aqui. Tem palminhas, você viu? Tem muitas palmas. Adorei. Nossa, adorei. E se alguém tiver aqui ao vivo e quiser fazer uma pergunta, pergunte agora, o Cálice para Sempre, que a gente vai precisar terminar. Por conta do nosso tempo, pessoas gostando, mandando corações. Nós estamos muito chiques. Que emoção, manda mais, isso nos fortalece. Nossa, mandem corações, encoraja. Likes, curta. E Dani, eu quero deixar agora esses últimos segundos para que você coloque para nós uma mensagem, uma palavra, uma dica. Que legal. Que bom, quero... Olha, eu quero mais uma vez aqui reforçar essa frase, né? Que o nosso ideal de beleza seja a diversidade da imagem e que a gente seja valorizado pelas nossas especificidades. E quando a gente coloca isso como ideal, a gente tem que fazer um exercício interno de ver o que nós podemos fazer para a gente começar a promover isso ou plantando essas sementinhas. Se a gente tem essa oportunidade hoje, Elisa, é porque lá atrás, outras pessoas fizeram e nos abriram esse caminho. Então a gente tem essa missão de continuar fomentando, lançando as pequenas sementes. Primeiro fazendo esse exercício, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então faça esse exercício de você se reconhecer como diverso e olhar para você e se valorizar. E aí haja com outro, faça com outras pessoas dentro da sua esfera de relacionamento, de conexão. Você já vai estar contribuindo bastante para fazer a diferença na vida das pessoas, como a Elisa e esse espaço fez na minha vida e me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Valorize e promova a diversidade. Gente, obrigada. Obrigada para quem esteve na live conosco, para você que assistiu, para você que nos ouve. Olha, a Laís é da Irlanda, ó. Ela tá na Irlanda. Gente, que horas são na Irlanda agora? Deve ser de manhã. É mais 4, eu falei com ela hoje. Mais 4 é tranquilo. Tá ótimo. Olha, Irlanda, um beijo. Beijo, gente, o que você espera da colheita dessas sementes que planta hoje? Nossa, gente, que forte! A Laide, né? Chama ela de D. Eu espero, como a sua filha, né, Johanna, e hoje ela me deu uma excelente notícia. Posso te falar aqui, D? Que é uma boa notícia. Ela está grávida. E nada mais inspirador do que pensar... aqui é 1 da madrugada. É 1 da madrugada. Que amor. Obrigada por estar conosco esse horário. Lá, eu pensando no... Estou assistindo na Inglaterra. Uau. Olha, gente, a Ellen, né? Ellen Arlindo, da Inglaterra. Um beijo. Pode falar. Agora que ela liberou pra você falar da gravidez. Já tô sabendo. Falei. Parabéns. Muita saúde, que vem em boa hora. E eu tô pensando, assim, o que eu espero é justamente isso. Pra Johanna, sua filhinha, um futuro diferente.
e para o seu bebezinho que está chegando, um futuro diferente. Como hoje nós podemos pautar a diversidade, o que não podia ser falado há muitos anos atrás, elas não podiam nem denominar, é um futuro onde os nossos filhos, de fato, já tenham superado esse desafio, como outros no passado foram. Então, que isso vire uma história superada e a gente veja um futuro com retrato social muito mais diverso. É isso que eu espero. Que lindo! Ai, adorei. Gente, super obrigada. A gente vai divulgar depois aqui nas plataformas. Mas adorei essa interação, gente. Uma interação internacional. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada por nos assistir. Siga o Instagram do Vieses, Vieses Femininos, @Vieses Femininos. Tem o nosso canal e tem o podcast. Vamos falar por último pra fazer mais um botox? Vamos! Então vai, prepara que agora eu já vou me sentir muito jovem. 1, 2 e... Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em algum lugar por aqui. Um beijo! Beijo, muito obrigado. Ai, que energia boa.